No Brasil existe um modelo de negócio que funciona como uma filosofia bem diferente, sabe? O foco não é o lucro, são as pessoas. Hoje, a gente vai mergulhar na estrutura legal que sustenta o cooperativismo, um sistema que já tem mais de 50 anos de história e continua firme e forte. Vamos começar com a pergunta que está no coração de tudo isso. Imagina só, e se uma empresa não existisse para gerar lucro para acionistas que nem sabemos quem são, mas sim para beneficiar diretamente as pessoas que fazem parte dela, os seus próprios membros? É exatamente essa a pergunta que o cooperativismo se propõe a responder. Para a gente entender essa resposta, nosso roteiro de hoje vai cobrir 5 pontos-chave. Primeiro, o que é uma cooperativa? Depois, quais são seus princípios? Vamos entender a estrutura do sistema, dar uma olhada no caso especial das cooperativas de crédito e, por fim, ver como esse modelo está se modernizando. Beleza, então vamos lá. Primeiro ponto. Afinal, o que exatamente a lei brasileira diz que é uma cooperativa? A lei que define tudo isso é lá de 1971 e o artigo 3º vai direto ao ponto. Uma cooperativa é basicamente a união de pessoas para uma atividade económica que seja de proveito comum. E aqui veio o pulo do gato. A lei deixa bem claro que ela funciona sem objetivo de lucro. Isso muda completamente a lógica do negócio. O foco não é o resultado financeiro em si, mas o serviço que é prestado por os próprios membros. E essa diferença de filosofia fica muito nítida quando a gente compara os dois modelos. Numa cooperativa, o centro de tudo são as pessoas. Já numa empresa tradicional, é o capital. E isso se reflete no poder, olha só. Na cooperativa, cada membro tem um voto, não importa quanto dinheiro investiu. Na corporação, quem tem mais ações, manda mais. São mundos completamente opostos. Mas como essa filosofia toda vira regra na prática? Vamos para a segunda parte e entender os princípios que são basicamente o DNA do cooperativismo. O artigo 4º daquela mesma lei de 71 define os pilares que garantem que a cooperativa não se desvie do seu caminho. A entrada é livre, quem quiser pode participar. O controle é democrático, se tiver um resultado positivo, as chamadas sobras, ele volta para os próprios membros. E um ponto fundamental, a organização precisa ser neutra em política e religião, para focar só no seu propósito económico e social. E essa história de controle democrático é levada muito a sério. O conceito de singularidade de voto é a maior prova disso. O que isso quer dizer? Que as decisões são tomadas com base no número de pessoas presentes e não no capital que cada uma representa. Isso garante que o poder continue distribuído entre todo o mundo e não concentrado na mão de alguns poucos. Certo, mas como essas organizações se estruturam no país? Vamos para a terceira parte e ver como esse ecossistema se organiza numa espécie de hierarquia de 3 níveis. O artigo 6º da Lei de 71 desenha essa estrutura, pensa numa pirâmide. Na base, a gente tem as cooperativas singulares, que são formadas diretamente pelas pessoas. No meio do caminho ficam as cooperativas centrais, ou federações, que são tipo cooperativas de cooperativas, juntando pelo menos 3 singulares. E lá no topo, as confederações, que coordenam tudo em nível nacional. Agora, vamos dar um zoom num ramo do cooperativismo que ganhou um conjunto de leis só para ele. Quarta parte, o caso especialíssimo das cooperativas de crédito. A linha do tempo das leis aqui é super importante para a gente entender o setor. A Lei Geral de 71 foi a base para tudo, mas o mercado financeiro é tão complexo que precisou de regras próprias. Em 2009 veio a Lei Complementar 130, que foi um marco, e em 2022 a Lei 196 chegou para trazer a modernização que faltava. A lei de 2009 foi um verdadeiro divisor de águas. Foi a LC 130 que colocou as cooperativas de crédito oficialmente dentro do sistema financeiro nacional. Isso significa que elas passaram a ser supervisionadas de perto pelo Banco Central do Brasil, o que, claro, aumentou muito a segurança e a credibilidade do sistema todo. Então, na prática, o que a LC 130 fez? Ela trouxe mais segurança, exigiu a fiscalização do Banco Central, criou a obrigação de ter um fundo garantidor para proteger o dinheiro dos membros e apertou as regras de governança. E mais, ela especializou o setor, proibindo que novas cooperativas de outros ramos, tipo as agrícolas, tivessem uma seção de crédito. E tudo isso nos traz para a fase mais recente dessa história, quinta e última parte, a modernização do modelo para se encaixar na era digital. Em 2022, a Lei Complementar 196 chegou para adaptar de vez o cooperativismo de crédito às novas realidades da tecnologia, focando em mais flexibilidade, mais alcance e, claro, governança digital. As mudanças de 2022 foram bem indiretas e práticas. Antes, a área de atuação era uma barreira geográfica. Agora, a lei separa as coisas.
Uma cooperativa pode ter sua área de operação física, mas pode admitir membros de qualquer lugar do Brasil, desde que seja por meios digitais. A governança também ficou mais flexível e o Conselho de Administração passou a ser opcional para cooperativas menores. E o mais importante, as assembleias agora podem ser totalmente digitais. Uma baita mudança. Então o recado final é este. A barreira geográfica para se tornar membro de uma cooperativa de crédito basicamente deixou de existir. Uma pessoa em um estado pode se juntar a uma cooperativa de outro, contanto que a relação seja eletrónica. Isso abre um potencial de crescimento que a gente nunca viu antes. E é impressionante parar para pensar que toda essa modernização, toda essa evolução foi construída em cima de uma base legal sólida, que foi criada lá em 1971. Isso deixa a gente com a última reflexão, né? Numa economia que está sempre mudando, cada vez mais digital, qual vai ser o papel desse modelo de negócio focado em pessoas? Um modelo que já tem mais de meio século de vida, mas que prova a cada nova lei que continua se reinventando para o futuro.